Olá, amigos, colegas, alunos. Eu tô passando aqui bem rapidinho só para dizer para vocês que ontem, vocês já devem estar acompanhando, foi então entregue a proposta do presidente para a reforma da Previdência. Então essa proposta de reforma da Previdência, ela gerou um grande assim caos, digamos, porque muitas pessoas esperavam que essa reforma fosse um pouco mais branda. Ela não foi branda, ela causou então um pouco de tumulto, eu diria, entre os especialistas do direito previdenciário, entre os professores, mas é muito importante que a gente tenha cautela. Eu acho que a palavra do momento é a palavra chamada cautela. Por quê? Porque tem muitos pontos a serem analisados. Eu não sou contra uma reforma, o pessoal que me acompanha, que me segue, sabe que eu sempre falo disso, mas o momento mais importante, eu acho que o ponto alto aqui é a gente compreender o seguinte: qual é o motivo necessário de que seja feita uma reforma. Então deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que já tá ao vivo ali me acompanhando, a Vera, o Beto, aqui a Andréia, a Caroline, que sempre estão comigo no Facebook, né? Eu quase não uso o Instagram, mas hoje estou passando aqui para deixar um pouco de recado aqui para vocês no Insta também. Na verdade, é a primeira vez que eu gravo no Insta, porque eu gravo sempre no Facebook. E já aproveito para deixar um convite para o pessoal assistir meu programa toda segunda-feira às 21 horas, lá no Facebook, que a gente sempre entrevista uma grande personalidade do direito previdenciário. Mas voltando então, eu estava falando para vocês o seguinte: o principal de uma reforma é a gente entender o motivo dela. E talvez o que esteja causando toda essa problemática para essa reforma são os motivos errados. É fazer uma propaganda de um déficit, é tentar jogar para a população a culpa por um déficit, um descuido, um destempero nas contas, um aumento da dívida pública, que não é uma culpa da população em si. Então, o motivo, muitas vezes equivocado, faz com que a gente tenha uma ideia equivocada da reforma também. A gente tem um problema demográfico, isso é óbvio, né? Nós não temos mais o número de filhos que tínhamos antigamente. Então, se a gente vai fazer esse cálculo, pensar que o nosso pacto é aquele pacto simples, o pacto intergeracional, no qual nós estamos preparados para fazer o pagamento das pessoas, quem está na ativa paga quem está aposentado, então é claro que a gente tem um problema, é óbvio que nós temos um problema. Só que esse problema, ele já vinha sendo aventado pelos especialistas, ele já vinha sido falado, não para agora, ele é um problema aí para 2050, a gente tem já alguns estudos. Poxa, mas se nós estamos aqui em 2019, é claro que 2050 é um problema grave, nós estamos chegando aí. Mas isso tem que ser levado com muito cuidado. Afinal de contas, quando eu falo que eu tenho um problema demográfico, né? Muitas pessoas falam de um déficit que acaba sendo um déficit que a gente fala muito que é uma maquiagem, né? Porque eu fabrico um déficit previdenciário a partir do momento em que eu desvio esse dinheiro não só com a DRU, não estamos falando só da DRU, nós estamos falando de diversos desvios que foram feitos ao longo do tempo. Então a gente tem uma problemática muito maior na Previdência. Não é uma questão só matemática, porque a gente tem também uma Constituição que traz um conjunto de direitos, e esses direitos eles foram muito bem pensados, estruturados. É importante lembrar também que todo o regramento da Constituição Federal de 88 é um regramento que tem o quê? Tem todo um cálculo atuarial. A reforma que foi proposta na época do Temer, a proposta que vem sendo colocada agora pelo Bolsonaro, é uma proposta sem cálculo atuarial. Então isso é problemático. É problemático por quê? Porque se aventa um déficit, culpa-se o regime geral muitas vezes por esse déficit, ou o regime próprio também, mas na verdade a gente sabe que esse déficit ele vem de um destempero, de um descuido das contas e todo um conjunto de situações que a gente vai falar ao longo do tempo. Nós não vamos conseguir falar sobre tudo isso hoje, né? Essa questão muitas vezes de um déficit inflado a respeito de uma fraude, é uma fraude nos dados. Essa fraude nos dados ela tem um interesse, qual é? O interesse aí de um aumento do superávit primário. Então a gente tem todo um trabalho realizado em cima desses números por parte do governo. Não é uma coisa que acontece nesse governo, é uma coisa que vem acontecendo já ao longo dos anos, né? Infelizmente, um argumento que já foi recepcionado, inclusive pelo Poder Judiciário, sem que a gente tenha dados concretos. Né? A dívida pública, por exemplo, é uma dívida que nunca foi auditada e não existe uma auditoria da dívida pública que seja feita por parte da instituição, da administração pública. O que a gente tem são organismos externos que tentam fazer esse controle, como, por exemplo, a auditoria cidadã da dívida pública, que faz um trabalho muito bacana. Então, para falar de previdência, é preciso ter muito cuidado. É tudo uma questão de muita cautela. Então, muitas coisas estão sendo ditas. Deixa eu arrumar aqui meu celular.
Muitas coisas estão sendo ditas sem a profundidade necessária. Então muita gente está dando palpite, muita gente está se manifestando falando do déficit, garantindo coisas que não são reais. Então esse é um momento de cautela. Então para quem é especialista em previdência, para quem trabalha com previdência, que já conhece esses pressupostos, conhece esses parâmetros, essas premissas básicas, tem mais facilidade de compreender tudo o que está acontecendo. Já quem é de fora dessa área, mesmo sendo jurista muitas vezes, mas não atua nessa área de previdência, acaba falando muito de senso comum. Senso comum é aquilo que eu acho, é aquilo que disseram, é aquilo que eu vi, sem nenhuma profundidade. E quando eu não tenho profundidade, a qualidade do debate ela cai drasticamente. E aí fica muito difícil de discutir, de debater, postar no Facebook e vir comentários, postar até mesmo no Insta e vir comentários que não tem ali, né, uma pertinência com aquilo que está sendo discutido. Então é muito importante ter esse cuidado. Então eu falo para vocês, quem gosta de previdência, quem quer aprender previdência ou quem já é da área previdenciária, sabe disso que nós estamos falando. Essa vai ser uma luta, essa PEC 6 é uma luta parecida com a 287. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de reforma, eu só acho que os motivos precisam ser os certos e, acima de tudo, além dos motivos serem os certos, as medidas têm que ser inteligentes, elas precisam ser técnicas e elas não podem prejudicar apenas uma parcela da população. E essa é uma preocupação legítima, é uma preocupação dos institutos de direito previdenciário, é uma preocupação dos advogados previdenciários, dos professores. Por quê? Porque tem coisas que estão levando a uma preocupação, sim. Então, por exemplo, o tratamento que foi dado para os rurais, tem coisas que não têm uma explicação lógica, como, por exemplo, foi então mantida a diferença de idade entre homens e mulheres para a aposentadoria urbana. Então, nós temos lá a aposentadoria para o homem e para a mulher com um número diferente de idade. Mas, de repente, na aposentadoria rural, esse valor foi equiparado. Então, a gente vê problemas técnicos que vão levar, sim, a algumas digressões que não são aquelas, né? São distorções que, no momento da aplicação da norma, vão causar algum desconforto e vão causar problemas. Nós temos também outras questões aqui a serem avaliadas. Eu convido vocês para que a gente faça essa análise pontualmente. Hoje eu estou passando só para dar um oi, para deixar claro para vocês que estamos todos estudando essa matéria. Fiz uma postagem, escrevi uma matéria para o jornal J de Brasília, escrevi nessa madrugada, foi postado hoje já, então ficou muito bacana lá. Vou deixar aqui para vocês acessarem também, né? Vou deixar depois lá no meu history para que vocês possam acessar. Então, eu acho que é só bacana a gente começar, iniciar colocando alguns pontos assim, que são importantes. Primeiro, essa questão do déficit, ela não é tudo aquilo que parece. Então, quem não é especialista, quem não acompanha esse debate, não pode comprar informação que viu pela mídia sem um debate aprofundado. A gente precisa saber também qual é o objetivo da reforma. Se a reforma veio em razão de que nós temos que tratar de um problema demográfico, né, de uma inversão da pirâmide etária, que é algo que é fato, né, nós temos que lidar com isso. Então nós podemos lidar com isso, mas nós não precisamos lidar com isso atropelando direitos sociais e essas garantias que ao longo do tempo foram conseguidas. Por quê? Porque nós temos um conjunto histórico que vai trazendo o motivo de cada uma delas. Então quando eu falo que eu protejo o rural, não é porque eu protejo o rural simples e objetivamente porque ele é coitadinho. Quando a gente começa a ler os comentários do Facebook, os comentários do Instagram, a gente vai ficando surpreso com as coisas que são ditas lá. Ninguém protege o rural porque tem pena dele. Ninguém protege o velhinho porque tem pena dele. Claro que não, gente. Nós estamos falando de Estado, nós estamos falando de governo. Quando a gente protege uma determinada parcela da população, é para evitar problemas para a própria população. Quando eu protejo os meus idosos, eu tento proteger o Estado, coletividade, do problema social, que é a miséria, que são as pessoas que estão à margem da sociedade, o aumento da marginalidade, da violência, o aumento do número de mortes, a sobrecarga sobre o SUS. Então ninguém faz nada porque é bonzinho. Então tirem essa ideia equivocada da cabeça muitas vezes, que as pessoas estão falando, mas vocês querem dar uma super proteção para o rural. Para que a gente protege o rural? Porque a gente precisa de alguém que produza alimento. Ninguém quer sair da sua vida urbana e ir lá viver a vida do rural, né? É uma vida extenuante, penosa, cansativa. Eles têm menos acesso a todas as tecnologias que nós temos muitas vezes, né? É uma vida pobre, porque a maioria do pequeno produtor rural tem uma vida extremamente humilde. Então não é porque nós somos bonzinhos. Eu sempre digo, uma vida em coletividade, quando você faz algo de bom, não que a gente não possa ser bom, mas quando se faz algo de bom, quando o governo é bom, ele não faz por mera bondade. Ele faz para quê? Para proteger a coletividade do caos social. Então a gente tem
tem que ter muito cuidado. Quando eu falo de previdência, eu falo de proteção a risco social. Quando eu falo de proteção a risco social, eu estou protegendo toda a coletividade e não apenas aquela parcela da população que está no momento do risco. Então é muito importante esse pensamento coletivo. A gente tem que pensar nisso para conseguir compreender qual é o viés da previdência social. Previdência social não é esmola de jeito nenhum, previdência social não é favor. Previdência social, para começar, é um direito humano, é um direito fundamental com contrapartida. Então, se ele tem contrapartida, é muito complicado eu mudar completamente esse sistema sem uma regra de transição justa, quebrando o pacto de confiança que foi criado entre a administração e o administrado. Afinal de contas, quando o administrado começou a recolher, ele começou a se planejar, ele tinha uma contrapartida financeira, ele não estava pedindo uma esmola. Nesse momento, ele está ali fazendo o quê? Fazendo aquilo que o Estado disse para ele que ele poderia fazer. Quando o Estado muda drasticamente, sem uma regra de transição justa, ele quebra o pacto de confiança que ele tem com o administrado. E isso só faz o quê? O enfraquecimento da instituição, o enfraquecimento de toda a relação entre a administração pública e seus administrados, o que não é bom para ninguém, gera insegurança, vai desembocar toda essa discussão aonde? No Poder Judiciário. Então, para você que estiver passando agora, para quem já está sempre comigo no Facebook, essas palavras são só para dizer para vocês que temos sim um problema na mão, temos um problema que precisa ser analisado, muitas coisas precisam ser buscadas dentro de um debate, agora dentro do Congresso. Tem que haver um trabalho, já sobre a medida provisória que aconteceu em janeiro, foram propostas diversas emendas, né? Um sistema completamente diferente, óbvio, as emendas para a medida provisória funcionam de um jeito, as emendas para a PEC funcionam de outro, mas é todo um trabalho que vai ser realizado. E aí eu convoco vocês a diariamente, quem gosta de previdência, postar alguma coisa sobre isso. Mas assim, informações sérias, nada de piadinha, não vamos misturar política social com política partidária, isso empobrece o debate, empobrece o diálogo e faz apenas o efeito exatamente contrário daquilo que nós buscamos. Então convido vocês a postarem diariamente, vamos falar sobre os temas. Diariamente eu quero postar para vocês também, trazendo um pouquinho de cada questão que foi modificada para que a gente possa entender os pontos positivos, os pontos negativos. Claro que tem algumas coisas que nós teremos que aceitar. Como eu disse para vocês, nós sabemos que a reforma ela é necessária em alguns pontos. Nós temos um problema demográfico, nós temos uma inversão da pirâmide etária, mas isso não significa que todos os pontos que foram passados sejam aceitáveis. Algumas situações são inaceitáveis, inclusive, porque ferem diretamente classes mais humildes. Porque é muito fácil, né? Eu dizer assim, mas todo mundo tem que trabalhar ao mesmo tempo, todo mundo é igual. Quando eu tô aqui bem bonita, linda, trabalhando no ar-condicionado, né? Sentadinha no meu escritório. E aí eu faço essa comparação com uma pessoa que trabalha no pesado, que trabalha num serviço extenuante. Então é muito importante que essa ideia de privilégios que foi vendida pelo governo Temer e agora recepcionada pelo governo Bolsonaro, tem que ter muito cuidado. Afinal de contas, eu quero acabar com os privilégios, então eu vou deixar todo mundo em pé de igualdade, beleza? Nós vamos acabar com o privilégio do político, nós vamos acabar com o privilégio de quem ganha mais do que o teto, mas aí, o regime próprio já fez essas alterações. Então estão vendendo uma ideia de privilégios, mas esses privilégios do servidor, esses privilégios que falam tanto do regime próprio, eles já foram recepcionados, já foram resolvidos ao longo do tempo. Então nós já temos pequenas reformas que foram realizadas. Então, peraí, eu estou vendendo uma ideia que não é uma ideia muito real. Concordam comigo? Então a gente tem que parar para pensar sobre isso também. Agora, o que não dá para dizer é que eu quero que o rural, por uma questão de isonomia generalizada, querer que o rural tenha as mesmas obrigações do urbano, porque o trabalho deles é muito diferente. Eu não posso dizer que a pessoa que trabalha sujeita a um agente agressivo, nocivo, ela vai ter a mesma condição que o outro. Por quê? Porque ele trabalha numa situação diferente. Então a gente tem que ter cuidado para pesar essas informações, pesar essas verdades, para que a gente não saia por aí num discurso louco de isonomia, quando as pessoas realmente elas não são iguais. Então assim, cortar privilégios é cortar privilégios de quem tem vantagens excessivas.
Tá? Nós sabemos que o regime próprio já passou por essa reforma e nós não podemos querer então jogar o rural, o aposentado especial nessa loucura, nessa panaceia da isonomia, porque eles trabalham em condições completamente diferentes, né, da maioria da população. Pessoal, é isso, passei rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui para quem mandou para mim também, a doutora Socorro lá Socorro, quase errei o nome da sua cidade, Marabá, um grande abraço. Beto, minha professora, Beto querido, um grande abraço também. Mandar um abraço para a Advocacia Cunha, muito queridos lá de Anápolis, também com muito carinho. Professor Carlos Mendonça, foi presidente do CRPS, né, no momento que eu estava lá como conselheira. Um grande abraço, professor Carlos, gosta de discutir esses temas comigo também. Às vezes a gente não se acerta, mas depois se acerta, né, Carlos? Um beijo grande também. Laércio, que é do CARF comigo. Carolina Strapasson, que foi do meu mestrado, um grande beijo. A Juliana Dias Feres, nossa coordenadora do IEPREV. A Andréia, que trabalha comigo, um beijo grande, Andréia, obrigada pelo carinho. Marcelo Fontes, Carlos Jesus, Fernanda, Tatiane Fiore Almeida, um abraço, Tati. Então foi só para dar uma passadinha por aqui, tem muitas mais pessoas aqui. A Viviane, querida, né? Viviane sempre conversa comigo também. Então foi só para dar uma passadinha por aqui. O pessoal reclama muito que eu só faço vídeo no Facebook. É verdade. É que eu acabei me acostumando com a plataforma do Face e acabo fazendo só lá e deixando o Insta de lado, que não é bacana, porque afinal de contas hoje a maioria dos meus alunos mais recentes estão no Instagram. Então eu quero ver se eu passo a adotar por aqui também os nossos vídeos. A Fernanda Cavalaro, foram pequenas conquistas adequadas à realidade. Uma reforma como a da PEC é uma pena. É verdade, Fer, é muito triste que a gente veja que as coisas estejam indo deste modo, né? A gente está agora numa panaceia de reforma e isso acaba gerando distorções, que não é isso que a gente imagina. Eu lembro mais uma vez aqui, hoje eu fui muito criticada no Facebook, eu escrevi um texto sobre a reforma, um texto muito imparcial, porque eu sou a favor da reforma, mas a partir de uma reforma justa. E eu fui muito criticada e hoje eu falei muito para as pessoas, olha, não me venham com argumentos meramente econômicos. E eu vou encerrar esse vídeo dizendo isso para vocês. Porque previdência social não é economia. É por esse motivo que é o profissional do direito que é responsável por tratar de normas, de julgá-las, de aplicá-las, as regras hermenêuticas, porque previdência não é soma, não é conta, previdência não é exclusivamente matemática. Previdência é direito social, previdência é proteção social, previdência é proteção ao risco, são tratados internacionais dos direitos humanos, são direitos protegidos pela nossa Constituição como garantias fundamentais. Então, enquanto previdência for isso, e enquanto a nossa Constituição trouxe ela com cálculo atuarial em 88, trouxe um sistema que se retroalimenta, trouxe um sistema que é capaz de ser custeado, considerando todas as contribuições e também, que não dá para esquecer, as contribuições sociais, nós temos então que respeitar esse sistema. O que não dá é para criar, né, fabricar um déficit da Previdência, majorar questões para que a dívida pública seja paga com dinheiro da Previdência. É isso que não dá. Então nós não podemos dizer o seguinte, o governo se destemperou nos gastos nos últimos 40 anos e agora nós vamos fazer a população pagar por isso. Então temos que ter cuidado. Cautela, como eu iniciei dizendo para vocês. A palavra do momento é cautela. Um beijo grande para todas as pessoas. Aqui o Donald, sou advogado de pós-graduando, Sério Estácio. Que legal, Donald. Um abraço, me escreve depois pra gente conversar. O Samuel Simões aqui também. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, né? É um absurdo que a gente tenha que ficar gravando, falando sobre isso, mas a gente tem que falar, porque a gente não pode deixar passar. Então, quem tem conhecimento, quem trabalha com isso há muitos anos, sabe que tem coisas que podem ser realizadas e tem coisas que não podem. O preço nós vamos pagar lá na frente. Não é questão de privilégio, é questão de que nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos tratando do futuro do nosso país. A miséria, a marginalidade, eles não têm sucesso. Eu gosto de falar muito isso porque nem o capitalismo sobrevive
a miséria extrema. Então nós precisamos cuidar sim das pessoas, nós precisamos protegê-las, e isso não é questão de mimimi social, isso é questão de pensar na coletividade, porque lá na frente esse preço vai ficar para toda a sociedade. Pessoal, beijo grande para todos, muito obrigada, vou encerrar aqui, aguardo vocês nos próximos vídeos e vamos em frente na nossa luta, um abração.